Olá pessoal, tudo bom? Na aula passada a gente viu o uso da framework, né? A gente parou aí criando o nosso primeiro endpoint aqui, que foi o nosso endpoint de ping, né? Atualmente a nossa API ela tá subida aqui ainda, vamos testar ela aqui, ó. Atualizar, ó, tá devolvendo o pong. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que criar um método agora de login, que como a gente criou a opção do público e do privado, o ping está no public, né? Então a ideia agora é a gente também criar uma rota de login, que ela também vai ser pública, mas as demais rotas nossa vai ser privada, tá? Eu estou com o Postgre aqui aberto, tá? Eu vou abrir aqui, eu tenho uma database aqui chamada Postgre. Eu vou criar uma nova database aqui, vai chamar de curso. Salvar aqui. E o que a gente vai fazer? Aqui na opção esquema, uma aqui na opção tabela, você vê que vai estar vazio. Tá? Eu vou criar aqui uma tabela nova, vai ser chamada de usuários. A gente vai colocar uma coluna aqui, que um ID, uma outra com nome. Não precisa do nome não, vamos colocar aqui só login e senha, tá? Bom, o ID a gente vai colocar aqui como o ID. Eu acho que não deve ter o ID nesse, não tem aqui o ID. O login a gente vai colocar aqui character variant. E a senha também vai ser character variant. Eu vou colocar aqui a senha para caber até 200, porque eu vou criptografar ela. O login, vamos colocar aqui uns 200 também, para não ter BO. Not null e not null. Primary key, tá? Salvar aqui. Vamos abrir ele aqui no showroom aqui. Provavelmente vai estar vazio aqui. A gente vai dar um maisinho aqui nessa parte de baixo. E vai colocar aqui admin. A senha, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui um MD5. Pegar aqui um gerador de senha aqui, vamos colocar aqui master escrito em MD5. Copiar esse hash code aqui e vamos colar aqui. E vai ficar esse ID aqui. O ID era bom a gente colocar ele para autonumerar. Deixa eu pegar aqui de um que eu já tenha feito aqui. Que eu esqueci como que era o nome da tag que dá o MD5, o nome da unit. É esse aqui. Deixa eu dar um Ctrl A aqui, Ctrl C. A gente volta lá na outra. Vamos vir aqui na propriedade. E vamos colar aqui. Salvar. 2 not exist. Eu acho que vai ter que instalar a lib do como que fala? UID. Deixa eu pegar aqui na internet aqui. O ID Postgre install. É um comandinho besta que coloca, eu esqueci o nome do comandinho. Esse aqui, ó, create extension. Vamos pegar aqui o executor, coloca aqui, olha lá, executou, funcionou. E agora lá na tabela aqui, agora ele deve permitir, ó. Vou colocar qualquer coisa aqui. Olha lá, salvou. Tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, como vocês também vão precisar disso. Deixa eu pegar aqui, cadê o pacote do VS Code? Tá aqui. Eu vou colocar aqui num doc aqui, ó. Vou chamar aqui de SQL. SQL. Vamos colocar aqui scripts.sql. Vou colocar aqui esse aqui para instalar. E também vou deixar aqui o comandinho também do banco, que é o que faz o ID rodar para vocês aqui também. Ctrl A, Ctrl C. Colocar aqui, ó, o ID
colocar um comentário aqui. Gera o ID no PostGrid. Beleza? Então tá salvo aí. Pra gente ficar com o mesmo banquinho aqui, eu vou dar um close nesse cara aqui e vou dar um script create nele aqui, ó. Assim vocês vão criar com a mesma estrutura aí. Eu vou dar um Ctrl C aqui e vou colocar aqui também. Ok? Então, basicamente, a gente vai ter aqui a mesma estrutura de banco, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente pode criar até um insert aqui baseado nesse cara aqui mesmo, ó. Insert into. Cadê que qual era o nome que eu coloquei? Usuários. A gente vai colocar aqui o login, senha. Vamos colocar aqui um value. O nome do login aqui vai ser admin. E a senha aqui vai ser master. Só que a gente pegou a senha aqui baseado na criptografia aqui que a gente pegou. Então vou pegar esse cara aqui, ó, copiar. Tá? Para quem não souber, tá? Seria o equivalente a master aqui, ó. Tá? Então, basicamente é isso aqui. Eu vou dar um Ctrl C nesse cara aqui. Vamos lá no nosso PostGrid. Eu vou mandar ele abrir um script 0 bala aqui para nós aqui. Abriu. Vou colar e vou mandar executar. Ele falou que deu um erro aqui. Admin, coluna admin, mas eu coloquei... Ah, acho que é porque tem que ser aspas simples aqui. Sempre esqueço dessas tretas. Vamos rodar agora. Olha lá, rodou. Tá. Não sei se tem botão de commit aqui. Eu acho que não tem. Eu acho que ele já commita automático. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Vamos colar lá no nosso script aqui. Vou colar aqui de novo. Aqui, esse aqui é o master. E aí eu tiro esse cara daqui. Então tá tudo certinho aí com o nosso gerador. Tá? Então já temos ali um usuário e uma senha para a gente poder brincar aqui na nossa ferramenta, tá? Se a gente for vir aqui no banco aqui e dar um executar agora, por exemplo, olha lá, tem o nosso admin já criado lá no nosso sistema, tá? Bom, agora a gente tem que criar o endpoint, tá? A gente tem aqui o public e o private que a gente criou aqui do ping, né? Aqui a gente tem tem aqui também para autenticação, tá? O correto aí agora é a gente criar uma função para autenticação. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer assim, ó, function login. E aqui a gente vai colocar o que? O W do HTTP ponto o response write aqui para nós. Acho que tem que colocar aqui primeiro aqui o import do net barra HTTP. Assim já aparece aqui pra gente a lib dele aqui, ó, do write. E vamos colocar aqui o R HTTP ponto request. Coloquei response aqui, tá errado. Request. E aqui que a gente vai brincar agora com a nossa aplicação, tá? Primeira coisa que a gente faz é que a rotina de API, aqui que a gente colocou o ping, tinha que informar o DB aqui na nossa aplicação, né? Que é o que a gente está conectando. O do login ele não é diferente, tá? O do login, quando o cara fornecer lá o login, ele vai estar informando na rota o banco de dados. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o DB aqui primeiro. Vou colocar aqui, ó, DB e escrever aqui, ó, x.url para, e vamos colocar aqui, vamos passar o R para ele e vamos pegar aqui o campo DB, que é esse cara que está aqui na rota, beleza?
Feito isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, ó, TS, acho que faltou colocar aqui também o core aqui, vamos colocar aqui o core, vai ser a nossa API, ponto, o core da API, beleza? E aqui no core, a gente tem já uma função aqui de processo, que já busca no tenant o banco de dados para a gente. Então a gente vai usar esse aqui, ó, field name, e vai passar o DB para ele. O que ele vai pegar? Ele já vai pegar aqui o tenant do banco de dados para a gente. Tá? Se esse banco aqui não existir, ele vai retornar um new. Então a gente vai checar aqui se o tenant é igual a new. Tá? Se for igual a new, a gente pode vir aqui e dizer para o cara automaticamente que não encontrou. Essa rota ela nem existe com o banco de dados. Então a gente vai vir com o status not found, tá? Vou colocar new, tá? Então aqui a gente já devolveu. Faltou na verdade a gente colocar aqui também a mesma coisa que a gente fez aqui no outro endpoint, que é o que a gente retorna aqui para a aplicação. O do ping aqui, ó, a gente colocou esse cara aqui. A forma de devolver é a mesma, tá? Então a devolução aqui para todos os nossos endpoints vai ser assim: inteiro, byte e erro. Tá, então aqui já deu certinho aqui. O que a gente vai fazer agora? O cara vai passar no basic lá do login, no authorization. Então a gente vai vir aqui e vai pegar a autenticação, o auth dele do header. Vou chamar aqui de auth header. Vou no R, vou lá no header, ponto, eu vou dar um get aqui no header e vou pedir para ele pegar o nome do authorization, tá? Escrevam exatamente dessa forma, tá? Porque a autenticação que a gente vai usar aqui vai ser a basic, tá? E na parte do header, a primeira coisa que a gente vai checar agora é se veio alguma informação nesse cara, né? Ou seja, se ela foi igual a vazio, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer vai dizer também poderia dar 401? Poderia, mas eu vou dizer aqui pro cara também que eu não encontrei de propósito, que é pro cara nem ficar tentando a rota. Se o cara só vai funcionar se o cara realmente souber qual que é a rota aqui da aplicação, tá? Então, vou colocar aqui um status e vou jogar aqui também um not found pro cara aqui, para enganar ele também. Tá, então, escrever aqui o nosso new. Bom, o próximo passo é o seguinte: como no Basic, o que o cara faz no Basic? No Basic é o usuário com 2 pontos no meio e aqui vem a senha, tá? E aí o cara criptografa isso aqui em base 64, tá? Basicamente é isso, ou seja, é o usuário mais 2 pontos mais a senha mais base 64. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um split nisso, tá? Para a gente poder pegar o valor que a gente quer, tá? Mas como aqui no authorization ele é do tipo basic, tá? Então ele vai vir montado, deixa eu colocar aqui um comentário aqui em cima. Então o que o basic vem? Vem escrito basic e aqui vem um trambolho aqui escrito aqui na frente, tá? Se fosse beer token também seria a mesma coisa, o cara vinha aqui um bearer e aqui vem um trambolhão de token também, tá? Nós vamos aqui utilizar o basic, tá? Então, como o basic, ele vem a palavra basic na frente, tá? A gente tem um espaço entre ele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um split aqui para separar a palavra basic da palavra da nossa senha que a gente quer. Então, a gente vai vir aqui na aplicação, vai vir assim, ó, auth, ou vou escrever aqui, ó, basic é igual ao quê? Vou fazer aqui um split, strings, acho que é strings no plural, ponto split, essa funçãozinha aqui, e a gente vai passar esse auth do header aqui para ela, tá? Aí a função split ela pergunta assim, qual que é o separador? É uma vírgula? É um espaço? A gente vai dizer aqui para ela aqui, ó, nosso separador é um espaço, tá? Então basicamente a senha quando ele tiver convertido aqui, o basic vai ser a posição 0 e esse aqui vai ser a posição 1. Então vai ficar a linguagem ela interpreta assim, ó, basic é o 0 e o outro
está na posição 1, tá? O xalalá aqui que ficou. Tá? Então, o que a gente vai falar para ele aqui? Que eu quero a primeira posição no caso. Tá? Então, eu vou vir aqui para ele e vou perguntar o seguinte, ó, nesse decode que a gente fez aqui, o tamanho que foi retornado do nosso basic aqui é diferente de 2, ou seja, às vezes o cara só mandou sem o basic, tá? Ou seja, se for diferente de 2, ou se o nosso basic na posição 0 é diferente de basic, ou seja, ele tentou mandar um beer token tentando enganar a gente, ou mandou alguma outra coisa, eu vou perguntar aqui então para ele se é diferente de basic a primeira. Se é diferente, faltou aqui eu escrevi aqui basic. Se é diferente disso, eu também vou retornar para ele aqui um return. Como agora eu já estou autenticando pelo authorization, porque o authorization está diferente, agora aqui eu já vou devolver já um HTTP status não autorizado aqui, status unautorized aqui, ó, beleza? O corpo vai ser nil e o erro vai ser nil, tá? E aí a gente vai continuar a nossa autenticação, tá? Existe um pacote chamado base64, a gente pode pegar ele aqui, ele já é nativo do Go, tá? Então, vou colocar aqui um base64. Eu não lembro se era base64 ou se é encode base64. Eu acho que é encode, porque é vários pacotes de encode. Tem encode X, encode JSON, encode base64. Vou colocar aqui encode barra base64. Não é encode, é encoding. Encoding, deixa eu ver se é isso aqui, encoding. E aí o outro era base64, acho que tá certo. Aí ficou vermelho aqui porque ele não está sendo usado, ó. A gente vai pegar essa palavrinha aqui da 64, vai colocar ela aqui na nossa aplicação e vai utilizar a função do base64 para converter, porque eu falei para vocês aqui em cima que esse cara aqui é base64, igual eu coloquei aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Agora sim a gente vai converter vai tirar a criptografia e vai ficar só usuário e senha aqui para nós, tá? Então nesse caso vou colocar assim, ó, user e pass, tá? Então aqui vai vir o usuário e o password para nós. Ou melhor, vou colocar aqui, ó, credential, tá? Vou colocar aqui, como que era o nome? Base64 ponto str decode, acho que é isso aqui. Deixa eu ver que é str encoded ponto decode string, eu acho que é decode string esse aqui. E aqui a gente passa o que? Nós passamos a posição número 1, que é o dado que está criptografado. Então, eu vou pegar esse basic aqui, ó, basic, na posição 1, tá? E passar para ele. Tá? Ele está chiando aqui, eu não entendi por quê. Deixa eu ver aqui. Porque o credentials devolve também um erro. Deixa eu colocar aqui que ele devolve um erro também. Pronto. E aqui a gente vai verificar se deu erro, né? No caso aqui na nossa aplicação, se o erro é diferente de nil. Tá? Aí a gente vai falar para ele aqui um returning. Vou até copiar esse cara aqui, não autorizado. Ou seja, não conseguiu decodar o bicho porque está na criptografia errada. Então eu vou dar um não autorizado. Tá? Baseado nisso aqui, se deu certo, a gente já vai ter a credencial do usuário aqui, que vai ser o usuário, 2 pontos e a senha. Aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no Basic aqui, tá? Então a gente vai copiar aqui, vamos escrever aqui, ó, user pass. A gente vai fazer um split dele também, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, strings.split, tá? E vamos escrever aqui a nossa credencial aqui dentro. Eu quero splitar esse cara aqui. E o separador que eu tinha falado para você é o 2 pontos aqui no meio do nosso bicho. Acho que eu escrevi credential errado. Credential. Eu escrevi errado, será? Não é byte, peraí. Split, string.
Tá certo, separador. Será que eu copiei errado? Não. Deixa eu ver o que eu coloquei errado aqui. Não, ele tá igual até o split que tá aqui em cima. Entendi, foi a nada. Deixa eu ver aqui se esse credential aqui. Ah, é que o credential ele vem é um byte, tá? Bytecode. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos escrever aqui, ó, string para ele converter o bytecode em texto. Pronto, agora sim nós temos agora o nosso user pass. O nosso user pass, ali a gente colocou user. Agora a gente vai escrever assim, ó, user, dois pontos. Aí eu vou pegar o user pass, eu vou pegar a primeira posição, que é o usuário, e a segunda posição é o pass, que é o password aqui. Então a gente vai escrever user pass e vai pegar aqui a posição número 1. Tá? Então basicamente agora a gente já temos já o usuário e a senha. Tá? Tem várias coisas que dá para fazer aqui, que uma delas é como o cara pode usar SQL Injector, né? Eu poderia criptografar o usuário e também criptografar a senha e comparar os dois já criptografados no nosso banco de dados. Ou seja, na hora de eu jogar no banco de dados, eu poderia criptografar os dois. Eu não vou fazer isso aqui, eu vou deixar para vocês estudarem um pouco isso daí, para vocês verem sobre SQL Injector. Então já anota aí para vocês estudar SQL Injector. Então, eu vou até escrever aqui, estudar SQL Injector. Tá? Então temos ali o nosso user e nosso pass. Tá? O que a gente vai fazer? Como o password lá que o cara vai informar para a gente, ele não está criptografado em base 64, e lá no nosso banco o password está criptografado em base 64, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever assim, hash, vamos criar aqui um hash do password, tá? E a gente vai usar uma biblioteca que é a biblioteca do MD5, tá? A biblioteca do MD5, ela tem várias hoje no mercado que fazem MD5. Eu vou utilizar uma aqui que chama Crypto MD5. Então eu vou vir aqui dar um enter aqui. Vou escrever aqui, ó, Crypto barra MD5, tá? Então coloquei a nossa libzinha ali. Aí aqui na parte do nosso hash aqui a gente vai utilizar essa libzinha do cripto. Como que a gente utiliza ela? A gente escreve md5.sum e aqui a gente coloca o nosso bytecode, qual é a nossa senha, tá? Então eu vou colocar aqui byte. Como ela recebe uma string, eu vou colocar aqui o nosso password, que é o pass, tá? Então aqui a gente já tem a nossa hash. Se é uma hash, quer dizer que ela ainda não virou MD5 ainda. Aí a gente tem que converter ela para a base 64, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um password MD5. Então agora a gente vai transformar ela em hexadecimal. A gente vai usar a hex nativo do Go, vai dar um encode, tá? Vamos pegar aqui o encode toString, que vai converter esse texto, esse byte que a gente obteve ali em string, e a gente vai passar o que? O nosso hash do password, tá? Então passei aqui o nosso hash do password para ele, tá? Então o que a gente faz aqui? Agora a gente pode até imprimir isso aqui se vocês quiserem para ver, se quiser dar um print aqui para ver o que aconteceu, tá? E agora a gente pode conectar no banco de dados, tá? Então o TS que a gente tem aqui, que a gente pegou esse aqui que pegou o banco de dados, ele já tem a nossa conexão com o banco de dados, tá? Então a gente pode vir aqui na aplicação e falar que eu quero um data source. Eu vou criar aqui o meu data source, vou chamar a sigla de DS, vou colocar assim, ó, ts.connection, ou seja, aqui já tem a nossa conexão, ponto new dataset. Então já criei meu dataset aqui, tá? Como eu criei meu dataset, eu também tenho que limpar ele, porque depois ele vai ocupar memória se eu não limpar ele. Então eu vou dar um defer aqui, ds.free, tá? E agora a gente vai vir aqui e vai dar um ds.sql. Acho que o ds está escrito ds.sql.
.clear, eu sempre mando limpar, mas não precisa aí no caso de vocês, mas se quiser imitar aí, é um vício de programador. Então vou colocar aqui um add, e aqui a gente escreveria a nossa query para poder fazer essa validação, tá? Então a gente tem que comparar aqui, no caso, fazer uma cláusula where, perguntando se o login é igual ao login que está lá no nosso banco de dados e se a senha também é igual ao que está lá no nosso banco de dados, tá? Então eu vou fazer aqui, deixa eu abrir uma string aqui, a gente vai escrever assim, ó, select, a gente tem o nome do campo que nós criamos aqui, eu não vi o nome do campo, vamos pegar aqui a SQL, é o ID, login e senha. Então vamos colocar aqui, pegar o ID, login e senha, ok? Esses são os campos que a gente poderia precisar aqui, tá? Poderia ter um e-mail também, tá? Mas não vai ser o nosso caso aqui. Eu até não preciso devolver a senha aqui se eu quiser, porque para mim o que importa é só o ID do usuário, né? Para poder movimentar lá na nossa aplicação, tá? Esse aqui eu posso até devolver aqui também para, no caso, por exemplo, o cara, sei lá, quer colocar no topo o login do cara, alguma coisa, fica a critério de vocês. Eu não vou pegar isso não, eu vou pegar só o ID do cara do banco de dados. Então eu vou dar um from aqui. Lá no nosso banquinho a gente chamou aqui de usuários. Então eu vou colocar aqui o mesmo nome aqui, usuários. Vou fazer um where. E eu vou perguntar aqui se o meu login é igual a 2.login, que é o que eu vou passar de parâmetro para ele, tá? And se a minha senha é igual à minha senha, tá? Ou seja, aqui eu criei os nossos parâmetros. Próximo passo, ds. Aqui eu vou setar o parâmetro, ó, set. Aqui, como é um parâmetro de imputar valor, vou colocar aqui um input para. Eu vou escrever aqui a palavra login. E o login que vai ser passado para ele é aquele user que está lá no topo, tá? E o outro parâmetro que a gente precisa aqui, que é o set da nossa senha, tá? Então, vou colocar aqui senha, tá? E quem que vai ser a nossa senha? Como ela já está criptografada, a gente vai pegar esse PES MD5 que a gente já gerou ali, tá? E passar para ela. Tá. O próximo passo agora é a gente dar um open nessa query, porque aqui a gente só montou, né? A gente não deu open nela ainda, tá? Então a gente vai vir e vai devolver aqui. Eu acho que já tem uma de erro aqui em cima criada. Deixa eu ver aqui se tem aqui. Tem. Então vamos usar aqui a opção error. Eu vou pegar aqui o ds.open e abrir a nossa query aqui. Primeira coisa é verificar se a nossa query não deu erro, tá? Então vamos vir aqui e se deu um erro, a gente vai devolver aqui um erro para ele lá do lado. Vamos dar aqui um return http status, vou colocar aqui internal error, porque foi um erro lá no banco, por algum motivo deu algum erro. Vou devolver aqui para ele lá um internal erro lá pro lado dele. Não preciso nem descrever o que aconteceu lá para ele. Por a nossa query estar com algum defeito, eu só vou devolver para ele que deu um erro lá na hora de rodar a nossa query. Obviamente nós vamos ter que ir lá depois procurar o porquê que deu erro, né, e sanar o problema, tá? E o que acontece agora? Já que a gente já contou aqui o usuário, se o cara, por exemplo, tentou, sei lá, fez um SQL injector e devolveu mais de um resultado, por exemplo, a gente pode dar uma mensagem aqui para ele também que é inválido. Por exemplo, fazer um if, fazer um ds.count. Vamos dizer que se o nosso count é maior que 1, ou seja, o cara tentou trapacear lá na query lá, eu vou fazer um return http status ou do inválido. Vou dar um status unautorized new, tá? Agora, se o nosso contato aqui, nosso contador de login foi igual a 0, quer dizer que ele não logou na nossa aplicação. Então vou dar um return http status unautorized new, beleza?
Então, não está autorizado, porque não retornou nada, não encontrou usuário e senha ali, tá? O próximo passo agora é que se for igual a 1, que é o nosso bichão aí, né? Ou seja, if ds.count é igual a 1, quer dizer que está tudo certo agora, né? E o que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai gerar um JSON. A gente pode até devolver um hash code, alguma coisa para ele, mas eu acho que aqui a gente pode aplicar o JWT. Como a gente já está utilizando a biblioteca aqui no private aqui que a gente acabou colocando, acho que foi no group, a gente já colocou aqui a autenticação com o JWT, tá? Que é essa função aqui do Dynamic aqui que vai fazer a validação, né? A gente vai usar também aqui a autenticação com o JWT para ficar bonitinho, padrão lá para o cara, tá? A gente pode montar uma estrutura também de informação para devolver para ele, né, dessa informação que o cara passou aqui. Mas vamos montar uma estrutura um pouco mais simples, tá? Primeira coisa aqui, vamos criar aqui uma validade para o nosso login. Então, a gente vai vir aqui, ó, esp. Vamos chamar aqui de esp, que é a duração. Vou pegar aqui, usar a biblioteca do time.now, eu vou dizer aqui qual era a data atual, né? E a gente pode adicionar aqui um tempo de duração, né? Ou seja, a partir de agora eu quero somar mais 1 hora aqui para nossa aplicação, vezes 1 aqui para o nosso bichinho, tá? E vamos devolver aqui esse formato em Unix para ele ficar padrãozinho lá na aplicação, tá? Então, colocamos aqui, criamos a duração do nosso token, tá? Qualquer coisa que for diferente disso daqui, a gente vai retornar aqui para o cara aqui que não está autorizado. Vamos colocar aqui status unautorized, porque a gente só quer um mesmo. Pronto, criamos aqui. E agora aqui que a gente tem aqui, vamos criar agora o nosso payload de JWT para enviar lá para a aplicação, tá? Então vou colocar aqui um client, tá? A gente vai usar a biblioteca jwt.mapClient. Vou abrir aqui. E o que a gente vai colocar aqui? Eu vou criar um campo aqui chamado ID, vai ficar só o ID do nosso usuário. Esse ID aqui vai vir da nossa query aqui, ó, ds.fieldByName. O nome do campo que a gente quer pegar é esse ID que está aqui em cima, então vamos passar aqui o campo ID, tá? Ponto as string, porque o nosso ID ele é uma string, tá? Então eu vou passar aqui para ele a nossa string, tá? Junto a isso aí, eu também vou passar a durabilidade do token também, tá? Vou colocar aqui um ESP, misericórdia, um ESP. E vamos colocar aqui a nossa durabilidade. A durabilidade a gente já tem ela ali no ESP ali em cima, então a gente só replica ela para cá, tá? Então já temos o nosso climb aqui montadinho, bonitinho. Ele tá vermelho aqui porque a gente não tá usando ele, tá? Bom, primeira coisa é a gente encodar ele, tá? Lá na nossa biblioteca a gente escreveu no sistema de rota esse cara aqui, ó, token auth, tá? Esse cara aqui já está carregando a nossa chave. A gente colocou aqui, ó, na secret key, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse token auth que está aqui e vai vir aqui embaixo agora, ó, vamos criptografar isso aqui com o nosso token, tá? Então vou colocar aqui que eu quero o meu token em string, tá? Ele vai devolver outros valores aqui que eu não quero, os dois primeiros valores eu não quero. Eu vou vir aqui, ó, token auth, tá? Ponto encode, ó. E aí ele vai pedir aqui, o que você quer encodar? Eu quero encodar o meu client ali, beleza? Tá? No encode aqui, você vai ver que ele vai retornar aqui, ó, o T, que é o JWT token, ou seja, nosso token, eu não quero. O segundo parâmetro é se deu um erro aqui no caso aqui, que a gente pode até dizer que deu um erro na hora de rodar isso aqui. Se quiser validar aqui também, colocar um erro também pode. Tá? E o que importa pra gente aqui é o token string aqui. A gente pode vir aqui e dizer, tipo, deu um erro. Beleza? New. Eu vou dizer aqui também que deu um
um server erro aqui, tá? Não foi um erro de login, foi um server erro, tá? Salvei. E agora a gente já tem o nosso tokenzão aqui premiado, que é o que a gente quer devolver lá pro cara com resposta e tal, né? Podemos devolver no formato que a gente bem entender, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na aplicação, aqui em cima eu não disse aqui o tipo da resposta que eu devolvo, tá? Eu posso escrever aqui já no topo aqui, ó, w.header.set. Eu vou dizer aqui para ele que o meu context de devolução, as minhas respostas são um JSON, tá? Então eu vou colocar aqui um content traço type vírgula application barra JSON. Eu vou colocar ele aqui no topo, pessoal, porque pode dar erro em qualquer parte aqui da nossa aplicação, mas eu quero que ele devolva já o erro no formato do JSON, tá? Então coloquei aqui o nosso amiguinho aqui dentro, ok? Bom, como já tem agora o nosso token aqui, agora a gente pode mandar a informação para ele. Aí como essa informação aqui é um token que ele está me devolvendo como que eu posso dizer, uma interface, eu teria que transformar essa interface em um JSON, se eu quisesse devolver lá para o cara, tá? Então, eu posso encodar esse cara aqui, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar aqui de response, que é a resposta que eu quero devolver para ele. Tá? Eu vou criar aqui um mapa de string, que eu quero devolver aqui, porque eu não quero criar uma struct. Eu vou dizer aqui que eu quero devolver um mapa de string, onde vai ter string. Tá? Então, o primeiro que eu vou devolver aqui para ele é o token. Tá? Vou colocar aqui o token. 2 pontos, e a gente vai pegar esse token string que está aqui e vou devolver para ele aqui o token string. Tá? E eu também quero devolver a validade para ele também, que eu vou chamar aqui de ESP. E a gente já tem esse ESP aqui em cima, que é só devolver aqui para ele também, tá? Ah, Paulo, mas eu já coloquei lá no corpo. É uma redundância aqui, tá? Como ele, cara aqui só aceita string, a gente teria que converter esse cara aqui para uma string. Então, eu vou fazer um fmt.sprintf aqui. E eu vou dizer que no sprintf ele é um dígito. E o valor que ele vai receber aqui fora é o nosso ESP aqui. Eu tiro esse cara daqui. Pronto. Já devolveu aqui um string para nós. Tá. Bom, agora a gente pode devolver, precisa encodar esse cara aqui, porque ele criou ali um mapa, né? Eu vou fazer assim, um JSON.new encoder w, que é onde ele vai escrever essa informação, ponto encode. E aqui eu vou escrever aqui, ó, o nosso response aqui para ele, ou seja, ele já vai encodar esse cara aqui e vai devolver a resposta para o nosso colega lá do outro lado. E por fim, né, a gente vai vir aqui a um return http.status ok new, ou seja, até aqui autenticou, funcionou, belo, tá lindo. Acho que tá chiando aqui desse cara. Vamos dar um get nele aqui, ó. Ctrl C aqui. Vamos dar um go mod aqui que ele pega mais fácil. Go mod tide. Ver se ele vai chiar aqui. Olha lá. Pronto, ficou verdinho, bonitinho. Tá? Agora a gente vai vir aqui na nossa rota pública, porque o login ele teria que ser público, né? Vou copiar esse mesmo cara que tá aqui. E vou criar aqui o nosso login aqui, ó. Login. Tá? Quem que a gente vai chamar aqui nossa rota aqui? Vai se chamar o nosso login aqui. O login é óbvio que ele precisa de algumas informações aqui, que no caso é o WR. Vou passar aqui para ele o WR, tá? E é óbvio que na nossa API aqui a gente também teria que passar o core para ele aqui, né? Ou seja, para ele ficar bonitinho lá no registro dele, a gente passa o core. Tá? Como que a gente vai passar o core? O core ele vem da própria aplicação nossa. Deixa eu pegar aqui, ó, API.core. Tá? Deixa eu ver aqui se eu mudei algum padrão. Que nem eu me lembro se eu mudei o padrão da nossa aplicação. Deixa eu só olhar aqui na documentação da nossa API. Lembre-se sempre de ler lá a nossa API para ver se está faltando algum padrãozinho na nossa aplicação. Tá? Deixa
eu ver aqui. Na verdade, eu tô pegando errado aqui. Vamos escrever aqui. Eu peguei esse cara que eu usei aonde? Eu usei no get, tá certo. Então, esse cara, na verdade, é o nosso core. Tá aqui dentro do framework. Eu vou copiar esse cara aqui. E aqui no lugar desse do framework aqui, eu só vou tirar aqui que eu quero só o framework, tá? Então, vou escrever aqui, ó, F... Acho que eu não sei qual era o apelido que eu tinha colocado na framework antes aqui. Que tá como API. Quando o que eu coloquei aqui para framework, eu colocou como FR, tá? Vou deixar FR aqui também. Vamos colocar aqui, ó, FR de framework, tá? E aqui nesse FMR aqui, a gente vai pegar o core da API, ó, core API. Tá? Assim, fica mais bonitinho aí para nós utilizar. Acho que eu não tava com, não tem essa chave aqui, é só isso aqui, ó, porque ela é uma variável global que está lá na nossa aplicação. Se a gente clicar aqui, ó, nela aqui, ó, ela tem uma variável global para o core da API, para o core do serviço e para o core do bot. Tá? Então a gente vai sempre passar aqui o core que está instanciado para ela. Tá? Então basicamente ela já vai passar todo o nosso núcleo aqui para nossa aplicação, tá? Que é o nosso core aqui para nossa aplicação, ok? Bom, deixa eu ver se está faltando mais uma coisa. Eu acho que isso aqui já é o suficiente para a gente estar fazendo a parte de login, tá? Então, vamos pegar aqui o nosso Postman. Eu não lembro se eu tinha colocado um Postman para esse cara aqui, mas a gente vai pegar aqui. Postman. Acho que deve ter um Postman no curso. A gente deu o ping, né? Vamos pegar aqui. Deixa eu fechar. Dar um close out aqui. Don't save. Não vai ter nada salvo aqui não. Descarte, pronto. Deixa eu ver aqui se a gente criou um ping. Eu acho que a gente não criou o ping, tá? Então esse aqui foi das primeiras que a gente criou. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma aqui, uma nova. Não, já tem a do curso aqui. Eu vou colocar aqui como aula 28. Acho que fica melhor. Criar um folder aqui, ó, folder. Vamos chamar aqui de framework. Fica mais fácil. Então tá aqui, ó, framework. A gente vai fazer o seguinte. Vamos criar aqui um add. O login, ele é um post, tá? A gente tem lá http localhost. Eu acho que estava na porta 9090, se eu não me engano bem. O nome do DB nós colocamos como dev, tá? Login. Tá? E aqui no authorization que a gente vai fornecer agora é usuário e senha. Eu tinha colocado aqui como um admin e a senha aqui como master, tá? E a gente pode dar um send aqui, provavelmente não vai funcionar porque a gente não subiu a API. Então, ó, tá fora do ar. Então agora a gente volta aqui no nosso app, tá? E vamos dar um go run aqui. Fiz cagada aqui. Vamos dar aqui um go run aqui. Não sei se eu salvei aqui. Deixa eu salvar aqui. Eu não salvei e não subiu aqui. Deixa eu dar um Ctrl C de novo aqui. E vamos subir de novo. Pronto, ó. Veja aqui que ele criou aqui o DB e o ping. O ping já tinha, criou o login aqui agora pra gente, tá? Eles são rotinas públicas. Então agora a gente vai vir aqui na nossa aplicação e vai dar um send, ó. Aqui, ó, ele deu 405. Method not allowed. Eu não vi se lá no login a gente não colocou como post, tá? A gente colocou como get. Tá? Então vou colocar aqui como post, tá? Vamos dar um Ctrl C aqui. Apesar que o login a gente passa no cabeçalho, né? Pode ser get também. Vou colocar aqui get mesmo. Vamos devolver o get aqui. Como tá no header, a gente só altera aqui, na verdade, esse cara aqui, porque como o basic vai no header, não, a gente não tá passando nada aqui no corpo. O corpo tá vazio, não tem importância. Só valeria a pena a gente colocar isso aqui se a gente estivesse colocando alguma coisa no corpo, e não é o caso. Tá, então, vamos agora testar, vou dar um send aqui, e eu acho que não subiu a nossa API, verdade, não subiu a nossa API. Vamos dar um go run aqui, tá lá, subiu a nossa API, e agora a gente vem aqui e dá um send. Tá, deu um erro 500 aqui, a gente não sabe por que deu um 500 na nossa aplicação, o retorno lá foi 500.
a gente pode debugar para poder entender o que aconteceu aqui. A gente vai vir aqui, ó, vai clicar aqui. Ele está rodando aqui em modo normal, a gente vai colocar para rodar em modo de debug. Eu vou colocar aqui, eu vou criar um launcher aqui para nós. O launcher aqui vai ser do tipo debug. E aqui o work folder. Salvei bonitinho. E agora aqui a gente já consegue rodar em modo de debug pra gente, tá? Então vamos esperar ele subir aqui. Open Launcher. Pode usar Open Launcher. Aí tá tudo certo. Go, Work Folder, Debug. Não sei o que deu de zica aqui, mas deveria estar funcionando. Tá, salvar aqui, às vezes não salvou. E vamos rodar de novo aqui. Version is Go 1.23. Massa portado é a 24. Tem um comandinho que a gente atualiza, que eu subi a versão do nosso Go para a 25 e não dei um comandinho para atualizar o nosso Go aqui na nossa aplicação. Deixa eu dar um F5, que eu esqueci o nome do comando. Deixa eu pegar aqui se eu consigo copiar isso aqui. Ctrl C. Vou perguntar pro pai dos burros aqui, que é o ChatGPT aqui. Deixa eu colocar no modo ASCII. Qual o comando para atualizar o modo de debug? Show command. Acho que é esse aqui, test. Última versão. Acho que ele rodou o comando aqui de forma muito rápida, que eu nem vi que comando que ele rodou aqui. Mas ele está atualizando já para a última versão aqui. Vamos esperar ele atualizar. Vamos voltar aqui, né, no nosso terminal. Vamos dar agora um build aqui. Lá, tá rodando já em modo de debug. Tá? A gente vai vir aqui pro nosso arquivo aqui, ó, já tá marcada a bolinha vermelha. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir pelo Postman e vai dar um send. Veja que ele já jogou a gente aqui pro debug. E a gente vai caminhando aqui, ó, até descobrir onde ele parou. Lá, ó, tá vendo a senha lá, o admin .master, que a ferramenta colocou. Aqui a gente pegou o usuário. Aqui a gente pegou a senha. Converteu em hash. Criptografou. Consultou lá no banco. E no banco já sei o que é, pessoal. É que eu criei um banco chamado curso. E aqui no configurador não existe esse banco que a gente colocou ali, ou seja, não vai achar. Porque o esquema aqui é o curso. Ok? Então vamos subir nossa API de novo aqui. No modo debug. Subiu. Vamos lá no nosso login de novo. Soltar ele aqui na banguela. E tcharam! Temos aqui já o nosso login feito, bonitinho, tá? Se a gente quiser conferir se isso aqui tá num padrão, a gente pode copiar o token, tá, galera? E no site aqui, ó,
jwt.io e colar aqui o nosso hash aqui no lugar. Acho que eu copiei errado aqui. Dá um Ctrl C e dá um Ctrl V. Veja, ó, que aqui na lateral ficou exatamente o tempo de duração que a gente colocou e mais o ID, tá? Ele fala aqui que ele não pode verificar a assinatura porque ele não sabe a nossa chave, tá? Mas já gerou aqui pra gente o nosso ID, tá? E a nossa validade aqui, ou seja, tá 100% válido o nosso arquivo, tá? Então, a gente já aprendeu a fazer aqui a rota de login, tá? Lembrando que aqui a gente está fazendo uma rota de login única, né? Ou seja, é uma API só. Às vezes você quer fazer um back-end com login para admin e um outro login para um para o cliente e outro para o admin. Tá? Nesse caso aqui a gente está implementando uma API básica. Tá? Aí no caso você poderia colocar aqui em login admin escrito como função e o outro login cliente como função, né? E os dois como público, né? Eu também colocaria também na rota aqui também nomes diferentes, né? Colocaria aqui, por exemplo, um login para admin seria admin/login e o do cliente, por exemplo, estaria cliente/login. Em todas as rotas de cliente, por exemplo, começaria eu com o cliente, tá? Uma dica aí para vocês, tá? Essa aula vai encerrando por aqui, tá? Não quero deixar a aula muito longa. E as próximas rotas que a gente vai fazer já vai ser utilizando o nosso login aqui, tá? Então a gente já viu aqui que deu ok. Vamos só testar aqui, ó. Vou colocar uma senha errada, vou colocar um caractere a mais aqui. Vou tirar o debug aqui. Vou deixar ele seguir. Veja lá, ó, deu 401 não autorizado. Se o cara não informar nada, no auth, olha lá, deu 404 não encontrado. Se o cara informar lá nosso usuário e senha, que no caso aqui está errado, deu 401, se ele informou certo, tá lá, ó, bonitão, devolveu 200 pro cara. Tá? Então, tudo certo, tudo funcionando com a nossa API aí, pessoal. Vou ficando por aqui e até a próxima.